Começa agora, na Bahia FM, o nosso momento de oração. Minha Fé, com o Padre Paulo Avelino. Bom dia, povo amado de Deus, começando mais um programa Minha Fé. Hoje, dia 17 de julho. Bom dia você que acordou cedo, está aqui com a gente, participando de mais um momento de oração, de escuta da palavra. Que Deus abençoe você. E eu quero mandar um abraço especial para a caravana de Cruz das Almas, Padre Gabriel Vilaverde. Que Deus abençoe o Senhor, esteve conosco ontem. A gente vai fazer uma partilha aqui sobre o dia de ontem. Que bênção, que foi um presente para a gente. Todo mundo saiu assim muito feliz, tocado pela palavra de Deus, pelas palavras, dois padres assim extremamente ungidos pelo Espírito Santo. Então nós vamos fazer uma partilha aqui. Bom dia, ia falar Tobias, mas não é o pai. Bom dia, Fumaça. Bom dia, irmã Rafaela, bom dia a toda a família Minha Fé. Amém. Bom dia, Dedéu. Bom dia, irmã Rafaela, bom dia, família Minha Fé, um dia de graça, de bênção. Amém, essa voz é forte, acordou cedo. Bom dia, Tati. Bom dia, irmã Rafaela, bom dia a toda a família Minha Fé, Jesus te abençoe. Amém. Nessa voz agora é inconfundível. Bom dia, Júnior. Bom dia, irmã Rafaela, bom dia, Dedéu, Tati, bom dia, Fumaça. Segunda-feira abençoada, uma semana bem especial, recheada de muitas realizações. Amém. Júnior, eu vou falar pra você, lembrei de você essa semana. Opa. As meninas fizeram agora um bolo napolitano. Se você vê o bolo, eu lembrei de você, não tem como. Cidade Santa tá fazendo milagre até na culinária, né? Pois é, um bolo napolitano à sua cara. E não é vários bolos, não. Elas fizeram um bolo napolitano. Ficou lindo e gostoso. Eita, isso é pra poucos, hein? Isso é pra poucos. Não, é forçar você a vir aqui, tá bom? Amém. Amém. Vamos com as nossas orações, entregando esse dia, essa semana, que seja na força do Espírito Santo, nessa alegria. Ontem, dia de Nossa Senhora do Carmo, é dia especial para toda a igreja. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha que foto bonita. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, E tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. por Cristo Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Quero entregar todas as caravanas que estiveram conosco ontem. Teve uma grande caravana de Cruz das Almas, mas também as outras caravanas que estiveram aqui
Salgadalha esteve aqui. Salgadalha. Itabuna também. Itabuna, que bênção. Oriçangas, Camaçaria, já aqui em Salvador. Feira de Santana. Né, muita gente, né, que veio dos arredores da Cidade Santa. E eu quero entregar. Cruz das Almas. A cidade, como diz aquele ditado, Cruz das Almas desceu. Cruz das Almas desceu para a Cidade Santa, porque mas foi uma bênção. Mas vamos pedir a presença da Chamar, a presença da Virgem Maria. Vem, mãe, passa à frente desse dia de hoje. Nós te entregamos tudo que nós temos, cada decisão. Você que vai fazer alguma viagem, eu quero entregar tudo debaixo do manto da Virgem Maria. Oh
Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Bom dia, comunidade Cidade Santa, meus irmãos e irmãs, presentes de Deus na minha vida. Orações e parabéns pelo aniversário do meu filho João Henrique Carvalho. Amém, Anete. Amo vocês. A gente também ama muito você. Ontem você não esteve aqui, perdeu a graça. Perdeu não, Anete. Você é uma mulher de oração. Mas ontem, dia de Nossa Senhora do Carmo, pelos méritos do dia, pelos méritos da presença de Padre Gabriel Vilaverde, certamente, com a sua comunidade. Foi assim um dia maravilhoso. Muitas partilhas, ele trouxe, claro, o Evangelho, mas trouxe também, né, um pouco sobre a Virgem Maria, falou dos 3 presentes. E isso me tocou muito, Tati, Dedéu, ele falando que Nossa Senhora, quando veio ao mundo, ela deu à humanidade 3 presentes. Quais foram os presentes? O Santo Rosário, o escapulário e a medalha milagrosa. Então são 3 presentes que Nossa Senhora deixou para a humanidade. São sacramentais que são poderosíssimos nesse caminho, né, da nossa salvação, que nos ajuda. E aí ele falou algo interessante, que alguém disse a ele: ô padre, e a gente é obrigado a usar isso? E ele disse: não, meu filho, você não é obrigado nem a acreditar em Deus. Mas se o presente foi da Virgem Maria, você é capaz de recusar um presente da Mãe de Deus? Então, assim, é perfeita essa reflexão dele. E dizer para você, utilize. Sim, ontem foi o dia da imposição, né? Você que usa, é a primeira vez que você tem o escapulário. As promessas do escapulário são perfeitas para aqueles que querem fazer um caminho. Também não adianta, eu vou botar o escapulário, mas eu não rezo um rosário, eu não honro a Virgem Maria, então eu não faço, porque tem também as obrigações, né? Então, mas ele trouxe assim, perfeito para aquele cristão católico que quer seguir um caminho junto com o Senhor. Então, fica essa dica para nós nesse dia de hoje, essa semana, para você que não esteve aqui na Cidade Santa, busque sim as coisas da igreja, é muito rica. E aí eu quero, né, dizer para vocês assim que foi um dia assim muito especial. Depois nosso pai entrou com a reflexão, mais do que uma reflexão, um momento de oração. O evangelho ficou, a homilia com o Padre Gabriel e a oração com o Padre Paulo Avelino Gomes. Então foi perfeito. E ele dizia uma coisa, nosso pai dizia assim, né, no momento de oração, ele disse que o evangelho de ontem foi da semeadura, o agricultor que sai para semear. E aí ele disse: você seria capaz de semear nas pedras, num terreno pedregoso, você é capaz de semear num caminho, num lugar cheio de espinhos? E aí todos disseram não. E ele disse: pois bem, o único que é capaz de semear é Jesus, e ele continua semeando mesmo em terreno pedregoso do nosso coração, com todas as nossas maldades, com tudo aquilo que a gente traz de marcas da nossa história, porque o Senhor não desiste de nós. É assim, dá pra gente fazer uma reflexão, fazer um momento de oração até amanhã, com o que foi, né, partilhado ontem. Partilha aí, Dedéu e Tati, como foi ontem para vocês. Um dia lindo, me permite, até o sol ontem brilhou mais aqui na Cidade Santa. Adoração à tarde, aqueles momentos, e sempre é uma graça, né, ter um filho da Virgem Maria, né, Padre Gabriel aqui vivendo, trazendo as pessoas na caravana. E interessante que ele perguntava: e aí, filha, com o pessoal daqui, vocês gostaram? Tô amando, padre, tá o céu, tá uma bênção, né? A resposta assim do pessoal de Cruz das Almas que vieram viver aquele momento. Interessante, eu tenho lá umas pérolas, vamos dizer assim, que o Padre El soltou ontem aqui na Cidade Santa, que é vai confessar o quê? Aquilo, filha, confessa aquilo. Então, vai dizer assim, ninguém se esconde de Deus, né?
Ninguém se esconde de Deus. Deus vê, Deus sonda a nossa vida, Deus sonda a nossa alma. E ontem muita alegria, muito louvor, muita adoração aqui na Cidade Santa. São momentos assim especiais que Deus prepara. E aqueles que tiveram a graça, né, de estar aqui ontem na Cidade Santa, viver aquela missa pela manhã e depois adoração nas capelas e depois aquele momento da tarde, meu Deus do céu. E ontem você que já veio aqui, você vai entender o que eu estou falando, veio Santíssimo da capela de Santa Rita, mas vai chegar no altar e o pessoal, como o pai fala, fechou ali em cima, Jesus Eucarístico ali fazendo aquela grande obra, tocando. E como Rafaela falou, né, Padre Gabriel pregou esse evangelho, né, e falava assim: quanto é que vocês estão dando? Está dando 30? Já está dando 30? Já está dando 60? Já está dando 100? Quanto é que a gente está dando para Deus, né? Que ficava assim, que nós um dia consigamos, como os santos, né, dar o nosso 100%, né, dar o 100% para Jesus, por meio da intercessão sempre dela, da Virgem Maria. Amém. E eu já me recordo assim, Rafaela, desde o começo, né, quando o povo vai chegando, Ave Maria, chega um, chega dois, chega três, e chega 3 de vezes, ônibus que eu estou falando. É uma alegria tão grande ver o povo chegando e aquela, né, e a alegria do povo também de ter chegado na Cidade Santa. Isso é bom demais. E a abertura, as pessoas vieram para rezar, vieram para receber a libertação, e a gente vê realmente o povo sai totalmente diferente, né? Assim, essa homilia realmente de Padre Gabriel foi tocando na realidade mesmo do dia a dia de cada um. Não tinha quem não entendesse o evangelho, porque ele vai trazendo, né, para o dia da pessoa, e depois o Pai veio com a oração forte, né, realmente um evangelho forte. E assim, isso é como você falava dos sacramentais, né? Ontem Nossa Senhora do Carmo, que você troque aquilo que você... eu acho bonito usar. Sim, mas qual o sentido de usar determinadas coisas, né, no seu corpo? Tem sentido, né? Te leva para a oração, te leva para rezar? Se não te leva, tire, coloque os sacramentais, comece a usar o rosário, o seu crucifixo, as medalhas. Nós temos tantas coisas, graças a Deus, deixadas, né, por Nossa Senhora. Então, assim, é um presente da mãe que eu sei que muitos já fazem uso, até dos 3 e mais, né? Então, assim, é importante que eu esteja totalmente em oração, inclusive no que eu uso. Tanto ele falou das vestimentas também, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, assim, realmente foi focando, trazendo para a realidade, né? Então, como é que você quer que sua vida mude? Olhe para onde você caminha, por onde é que você passa o seu dia, quais são as festas, o que é que você faz naquele ambiente. Então eu não posso, né? Nem uma vida de mentira, então, assim, tudo ele foi trazendo para uma realidade nossa. E como é bonito o povo aberto assim, sedento. E nosso Pai veio com a oração trazendo esse evangelho. Então, assim, o povo, vou dizer assim, aproveitou o dia, fechou com a adoração, e foi aquela multidão em cima do nosso Senhor Jesus, né, eucarístico, e nosso Pai também. Foi muita libertação, muito lindo. E você não deixa de vir, não. Não pude vir ontem, mas tem domingo que vem, tem quinta, né? Então, venha para a Cidade Santa, não deixe de receber tua graça. Amém. E eu quero dizer assim para vocês, assim, é claro, todo domingo tem uma graça especial, e porque também é dia do Senhor. É dia do Senhor, é o dia da gente dedicar, né, a oração, a Santa Missa. E ontem como ficou forte o ser católico, né? A gente precisa, como dizia, né, Padre Gabriel Vilaverde, criou-se, você que está aí nos escutando, criou-se um estigma de que o católico pode tudo, a religião do pode tudo. Não, meu irmão, você pega as pessoas que estão aí na bagaceira, você é o quê? Sou católico. Não, meu irmão, você não é católico, não. Como diz, mas eu sou batizado na Igreja Católica. Não, como diz o saudoso Dom Henrique Soares, existe muito pagão batizado. Existe muito pagão batizado, gente que não sabe nada da igreja, né? É claro, você recebeu a filiação, né, divina no batismo, mas daí a ser católico existe uma diferença muito grande.
Então busque, o Senhor te chama a viver de forma mais profunda, né? Toda a vivência católica, tudo aquilo que a igreja ela te dá para que você chegue à igreja, foi a forma que o nosso Pai, né, deixou na terra para que a gente caminhe até chegar ao céu. Ele não falou assim, agora cada um vive a sua fé e a gente vai, né, se encontrar lá, não. Ele deixou os apóstolos. E sobre os apóstolos ele fundou uma igreja. A nossa igreja é uma igreja apostólica. Tem um fundamento. Ela se fundamenta no alicerce dos apóstolos. Então, eu quero dizer para você, abrace sim, né, essa caminhada. É tão bonito, eu dizia para uma jovem, né, ontem, e ela tá fazendo discernimento vocacional, e ela dizia assim: Rafaela, eu não sei se eu vou conseguir conviver com tanta gente, porque minha vida eu vivi muito sozinha, e eu gosto de ficar sozinha. E eu disse a ela: o estar sozinho não é uma condição natural, porque nem o Pai vive sozinho, ele vive Pai, Filho e Espírito Santo. O ser sozinho é muitas vezes fruto de uma vida, né? E você foi se adaptando àquilo, mas a nossa alma, por mais recolhida que às vezes a gente quer estar, mas Deus criou cada um de nós para vivermos em comunidade. Em comunidade, entendeu? Você falando até, né, porque tem aí a Ordem dos Cartuchos, diz que ele vive isolado numa célula, mas tem os momentos de convivência. Eu tava vendo isso, tem os momentos em comum, porque não é um só, são vários. Então aqueles momentos, né, celebrativos, aqueles momentos que eles convivem, para dizer assim, isso que a Rafaela tá falando. Ninguém é como nosso pai, só é o cão que foi expulso mas nós nascemos para viver em comunidade, para aprender. Senão a gente não aprende a amar, a gente não aprende a perdoar, não aprende a ser comunidade, não aprende a viver essa comunhão como a Santíssima Trindade. E é algo que a Rafaela estava falando, que me tocou tanto ontem também, que existe aí mas também eu creio que é investir de Satanás e confusão do demônio, que faz às vezes na cabeça dos católicos. Ao contrário, a religião católica é a mais exigente que se tem. Em outras religiões você casa, mas não exige que você fique até o fim, carregue a cruz de sua esposa ou esposa até o final. Você pode casar uma, ele fala, casa duas, casa três. Qual é a religião que exige que você exercite a humildade de confessar-se diante do sacerdote? Só a católica. E um ato, porque você acha que é fácil? Não, é divino confessar-se diante, né, do sacerdote. É divino, mas fácil não. E o nosso pai até falava e partilhava ontem justamente isso. É uma ação divina, pela graça de Deus, né, que nós nos confessamos. E só o sacerdote tem autoridade dada por Deus para perdoar os nossos pecados aqui nessa terra. É religião. Então, ao contrário do que se falou durante muito tempo, ao contrário, nossa religião é a que exige uma vida reta, uma vida de santidade. E você vive, vamos dizer assim, vive a Cidade Santa conosco. Você tem percebido isso aqui. Nossa busca é uma busca de vida santa, na santidade, viver os mandamentos, viver toda a doutrina, toda a fé católica. Agora, se você vive pela metade, ninguém toma uma dose de remédio pela metade. Se você tomar um antibiótico pela metade, nunca vai fazer efeito. Então você vai dizer, eu sou, mas não sou. Ora eu sou, ora eu não sou. Se eu estou na igreja, eu sou. Quando eu estou no trabalho, eu não sou. Não, você tem que ter uma fé autêntica e, vou dizer assim, cumprir as exigências da sua fé. Interessante, são mais uma vez, quando você trabalha, você tem ali aquele regramento todo, né, da sua profissão, todo mundo cumpre, e ali não lhe leva para o céu. Agora,
a palavra. Qual é o manual do cristão? Qual é o manual da igreja? A palavra de Deus. É isso que você tem que viver. E viver sem ajustes pessoais. Não, é do jeito que tá. Se a palavra diz que você tem que confessar-se diante do sacerdote, que ele é diante dele. E é o que eu estou falando já para quem está em casa, que tem muitos anos, que não se confessa. Não. Nunca diga assim. É como o padre, aquilo ficou no meu coração. Não tenho como confessar o quê? Aquilo que está lá, que só você e Deus sabe, aquilo precisa ser confessado. Só quem não tem pecado é Jesus. Nós somos miseráveis e precisamos sim, Ave Maria, confessar-se. Ontem eu vi rapidinho aqueles jovens que foram assassinados. Eu vi ontem uma reportagem que dizia assim, que eles confessavam-se uma vez por semana. Amém, tá vendo? Uma vez por semana eles se viam num grupo de oração. Aqueles 2 jovens foram assassinados. Eles se viam num grupo de oração como servos. E toda quarta-feira eles se preparavam para servir na confissão. Aí o padre falava assim: meu filho, você está se confessando? Não, padre, a gente nunca sabe. Interessante que eles falavam assim. A gente não sabe o dia nem a hora, e é verdade. Falava, meu pai, você vai me levar hoje? Filha, você não se confessou semana, pai? Não, pai, mas se eu morrer amanhã, eu quero morrer na graça. Eles diziam, se eu morrer, e Deus sabe, aconteceu todo esse fato, e eles morreram na graça, tinham confessado naquela semana, na quarta-feira. Olha que bênção. E é uma religião, né, exigente o ser católico, né? Então, assim, você que não tem vivido como Jesus pede, toma uma decisão essa semana. Ficou isso tão forte. Quando o Padre Gabriel, né, trazia do Evangelho de ontem, quem dá 100 por um, quem dá 60 e quem dá 30, são aqueles que se gastam, aqueles que se dão, né, pelo reino de Deus, pela salvação das almas. E aquele que não dá nada, Deus livre cada um de nós de não dar nada. Será que um dia, quando nós estivermos diante do Senhor, você não vai ter nada para apresentar para Ele? Olha que tristeza. Você sabe, meu irmão, minha irmã, você que está aí participando com a gente hoje, que uma das reflexões, uma das pregações que mais converte é a pregação sobre o inferno, sobre o purgatório. Sabe por quê? Porque isso a gente não pode evitar. O inferno, o purgatório, o céu, são coisas que vão chegar na vida de todo cristão, de pagão, de todo mundo. Uma hora vai chegar. E assim, como é que a gente vai estar diante do Senhor quando isso acontecer? Então pense isso. Traga essa reflexão para a sua vida. Júnior Moreno, e aí, meu irmão? Como é que você está? Dando 30, dando 60? Irmã, a gente acha, às vezes quem somos nós para julgarmos nós mesmos, né? Sempre a gente pode achar que está dando 20%, e quando a gente vai prestar realmente atenção, quando a gente vê exemplo de outras pessoas, a gente fala, nossa, minha conta ainda tá muito rala ainda, devo estar no máximo 5% aqui daquilo que eu penso que eu estou fazendo, né? A gente sempre olhar para dentro de nós mesmos, olhando essa visão do espelho, a gente se vendo, a gente sempre se acha que tá bem, que tá indo bem, mas quando a gente vê e ouve exemplos de pessoas que estão, né, cada vez, como esses jovens agora que Dedéu acabou de nos lembrar, a gente percebe que a gente tá fazendo ainda tão pouco, né? A gente ainda precisa se rasgar mais. Irmã Dulce, se a gente olhar a vida de Irmã Dulce e olhar pra gente, a gente sai correndo. Aí zero. A conta zero. A gente precisa começar tudo de novo. Nossa conta. É verdade. Eu gostei, Júnior. É verdade. Se você olhar para uma vida de uma Madre Teresa de Calcutá, né? E assim, não se engane, meus irmãos, porque eles serão faróis. Não se engane, porque o Senhor vai confrontar. Mas porque Irmã Dulce era santa? E aí Jesus vai olhar para a gente e vai dizer assim, ela só tinha 30% da capacidade de respirar. O que é que você vai dizer com relação a isso? Não tinha nem condições de dormir porque dormia sentada. Não podia dormir nem deitada. E fez o que fez pela graça de Deus. Ali deu 100 por um, deu 200 por um, deu...
Meu irmão, minha irmã, faz a gente pensar, faz a gente refletir. E mais do que isso, faz a gente se mover. Eu também dizia para outra pessoa ontem, né, uma irmã vocacionada, né, uma jovem, 18 anos. E ela disse, olha, eu achei, não sei se ela está me escutando hoje, e ela dizia assim para mim, começou assim a conversa, Deus está me dando a graça de uma vida de oração. Eu falei, glórias a Deus. E aí depois ela terminou dizendo que não conseguia visitar o pai, que está enfermo porque o pai, né, vivendo uma série de vícios, e ela não aceitava ir visitar o pai. Eu falei, você começou dizendo que estava tendo uma vida de oração e que isso quer dizer nada na sua vida, porque a oração não pode ser só afetiva, ela tem que ser efetiva. E se você, meu irmão, minha irmã que está nos escutando, está buscando essa vida de oração e está rezando, o Senhor vai provar na sua vida, porque o cristão ele tem que dar testemunho. Nossa oração não é etérea, não é só emoção, a gente chora. A gente precisa ser sinal para o outro. A gente precisa reagir de forma diferente do mundo. Nosso coração tem que estar aberto à misericórdia, porque muito mais o Senhor sofreu por nós, Ele não desistiu de nós em momento nenhum. Amém. E quando você falava da vida de santidade, ficava assim, cuidado para você não pensar que é só para a irmã Dulce, que é só para São Padre Pio, né? É para você também, é para mim. Essa vida de santidade é para todos, né? O Senhor quer que todos dê 100 por 1. Se você ainda não está conseguindo dar, né, nem 20%, nem 30%, né, para Deus, comece a repensar. Né? Se você não está dando para Deus, é porque você está focando as coisas do mundo. Então, assim, é hora de mudar. Quando Deus nos alerta, né? Dedéu trouxe aí 2 jovens, realmente perderam, sim, a vida, não. Perderam para esse mundo, mas ganharam para o céu. Então, assim, é isso que nós precisamos buscar. O nosso caminho está em direção para o céu. Só perde o céu quem não busca a Deus, quem, né, entendeu? Deixar a graça passar. Não deixa a graça passar. Eu vou morrer quando? Ninguém sabe. Mas se você estiver na graça, filho, sua vida é eterna. Você vai viver para Deus, para o céu eternamente. Agora é hora de refletir, sim. O que é que eu estou fazendo de errado? O que é que eu preciso retirar? Ele trazia a questão das sacolas ontem também, né? Eu não preciso de muitas coisas. O mundo coloca totalmente o inverso. Você precisa de tudo. E realmente você não precisa de nada disso. É o mundo que incute na gente. E quando você vai ver, às vezes você tem tudo e está em depressão, tem tudo e está na tristeza. Então é porque ainda você não descobriu o verdadeiro amor de Deus. Então é hora de refletir, né? Deixa eu ler esse testemunho aqui. Bonito, tem tudo a ver com o que você está falando. Olha, bom dia, gostaria de contar a minha história. Fui em Salvador sexta-feira realizar 3 sonhos. Olha... Os 3 sonhos. Verdade. Comprar uma moto nova, grande. O segundo, fazer a viagem de moto com meu filho de 12 anos. E o terceiro, conhecer a Cidade Santa. Olha o que aconteceu com ele. São 3 sonhos. Ele veio, comprou a moto, fez a viagem com o filho e veio conhecer a Cidade Santa. Chegou na Cidade Santa, a Cidade Santa estava fechada. No retorno para minha casa em Itabuna, sofri um acidente onde a moto teve perda total. E os 2 só luxação. E aí eu digo para você, valeu os sonhos que você são sonhos humanos. Sonhos humanos, né? E esse gostei do seu testemunho. Claro, conhecer a Cidade Santa, muita gente quer conhecer, mais do que conhecer, né? Fazer uma experiência. Busque aquilo que realmente, meu irmão, minha irmã, aquilo que vai me levar para o céu. Olha o que o Senhor está dizendo para você. Não tem o nome dele aqui, não. Mas Naison. E meu filho Vitor Hugo. Somos de Itabuna. Dizer para você, Naison, e para todo... Nailson. Deve ser Nailson. Nailson. E para... todos vocês que buscam, eu quero fazer uma viagem, porque eu quero ter aquela casa, porque eu quero ter aquele emprego, porque são tudo sonhos humanos.
Sonhos, busque viver o sonho de Deus, meu irmão. Minha irmã, aquilo que passa, uma hora você vai perceber que não tem valor nenhum. Mas aquilo que você faz para Deus, aquilo que você, né, como diz São Paulo, buscar as coisas do alto, isso sim vai permanecer, isso sim, né, vai contar quando estivermos diante do Senhor. Amém? Vamos com o Evangelho, senão a gente vai perder. E Rafaela, me permita aí fazer esse adendo. E na ordem, se parece assim, mais ali, conhecer a cidade santa deveria ser o contrário. Eu vou provocar. E talvez se você fizesse a ordem inversa, primeiro eu vou na cidade santa, perguntar a Deus se é para eu comprar essa moto. Eu tenho certeza, você não ia sofrer esse acidente não, né? Entendeu? Você tá me entendendo, meu irmão? Coloque Deus na frente. Falava ontem para uma pessoa, pergunte a Nossa Senhora se é vontade dela, pergunte a Deus se é vontade dele. Amém. Primeiro, Deus à frente de tudo. Primeiro Deus, você colocou conhecer. Por que eu estou dizendo cidade santa? Na verdade eu quero dizer assim, Deus primeiro. É vontade de Deus? É querer de Deus? Ou é como o Rafael está, ou é sonho humano? Que diz assim, que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. É verdade. Então fica aí para você, serve para todo mundo, para nós, para todo mundo que está ouvindo hoje. Amém. Primeiro pergunte a Deus se é vontade dele. Amém. E fica o testemunho para o seu filho também. Amém, verdade. Para que ele cresça sabendo que primeiro Jesus, né? Primeiro as coisas de Deus. Vamos com o Evangelho de hoje. O Evangelho de São Mateus, capítulo 10, do 34 ao essa ordem aqui. É no capítulo 10. E ele diz assim: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. É do capítulo do versículo 34 ao 42. Você que está acompanhando aqui é porque a liturgia veio com um pequeno erro. Não penseis que vim trazer paz, mas a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Olha que palavra hoje. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que palavra forte para nós começar a semana com essa palavra. Quem coloca pai, mãe, aquele Jesus glorioso, hein? Aquele Jesus, paz e amor que muita gente prega. Jesus está dizendo: eu vim trazer a espada. E sabe o que ficou no meu coração muito forte? A espada é a palavra. É a palavra de Deus. É a palavra que divide, sim. Você que enfrenta dificuldade, isso aqui é uma realidade, não é uma coisa da cabeça do Senhor, não. Isso aqui acontece o tempo. Seus inimigos muitas vezes são os nossos familiares.
São seus familiares. Que quando você diz, eu vou seguir Jesus, são os primeiros que se levantam. São os primeiros, né, que colocam resistência. São os primeiros, né, que dizem, você está maluco, você está maluca. E Jesus está falando para você, não se preocupe. Ele está falando isso para que você fique em paz. Porque ele está dizendo, vai acontecer. Não está... eu não imaginava que meu pai ou minha mãe, eu não imaginava que meu irmão fizesse isso comigo. Olha o que Jesus está falando. Eu vim trazer, sim, a espada. Eu vim trazer a espada. Rafaela, que evangelho difícil. Que evangelho difícil? Pois é para testemunhar a sua fé. Nunca coloque o Senhor... eu estou falando porque a gente atende pessoas aqui. E é a maior realidade que existe. As pessoas chegam aqui e não imaginavam que eu fosse processado pelos meus irmãos. Eu não imaginava que meu pai e minha mãe fizessem isso comigo. Porque você colocou o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus filhos. O meu filho fazer isso comigo, minha filha. Pois bem, meu irmão, minha irmã, tire do lugar que pertence a Jesus da sua vida, seu filho, seu pai, sua mãe. Porque é Ele que tem que ser o centro da sua vida, é o Senhor que tem que ser o centro da sua vida. Não é pai, não é mãe. Por mais que a gente ame pai, por mais que a gente ame mãe, primeiro lugar na nossa vida deve ser Jesus. E o Senhor ainda diz assim, quer me seguir? Tome a sua cruz. Quer me seguir? Tome a sua cruz. Está difícil aí na sua casa? Vou abandonar tudo porque ninguém me compreende. Porque eu sou perseguido. O Senhor não está dizendo para você abandonar. O Senhor está dizendo para você tomar a sua cruz. Tome sua cruz e continue. Está difícil com um filho drogado em casa? Tome a sua cruz, meu irmão, minha irmã. Tome a sua cruz e siga o Senhor. E o Senhor está dizendo aqui também. Aquele que recebe. O Senhor está falando o seguinte. Não é possível viver todo esse período de tribulação sem deixar a caridade, que é o amor. Que é o amor. É possível viver assim como um cristão. O cristão, olha, ele está trazendo, parece que são duas coisas diferentes, né? Parece que tem uma quebra no evangelho. Ele começa a falar da perseguição, de você colocar o Senhor como centro, e aí traz essa parte do evangelho. O Senhor está dizendo, ontem a gente falou como é seguir, como é ser cristão católico, e o Senhor está dizendo aqui, é assim, ó. É assim. É assim, é vivendo tribulação, é carregando sua cruz, é acolhendo o que o Senhor permitir. Olha aquela pessoa que Ele vai colocar na sua vida, acolha, não deixa a caridade. O Senhor está te dando as instruções hoje, meu irmão, como ser um verdadeiro cristão católico. Ele está dizendo, acolha, dê o que precisa dar, assim, sem perder, porque o Senhor está dizendo que nada ficará sem recompensa. Você que é doador da Cidade Santa, você que ajuda essa obra, não se preocupe não, meu irmão, porque nada se perde diante do Senhor. Chora lá, cantará lá, sorrir. Vê assim, Rafaela, pessoas em casa, não feche seu coração com essa palavra. Na palavra de Deus é assim, é desse jeito, é forte e não existe titubear, não é ajustar. Essa palavra ela não tem ajuste para você viver. O ajuste é a espada, é desse jeito. E sabe o que você está falando? A fé, a salvação, ela em certa medida ela é individual, é cada um. Então você tem sua família, você tem seus filhos, mas Jesus é o centro. Você não vai se salvar em penca, você não vai para o purgatório em penca, você vai, o julgamento é pessoal. O amor, como o amor de Deus e a misericórdia divina também é pessoal, é infusa na vida da gente, de cada um. Embora nós tenhamos família, quem é pai, quem é mãe tem filhos, mas primeiro, inclusive, o pai e a mãe devem apresentar a fé desse jeito para os filhos. Que Jesus é o centro, que Jesus é o primeiro lugar, que nós vivemos para Ele. Logo, se o pai e a mãe vivem para Cristo, os filhos também vivam colocando Jesus no centro, em primeiro lugar, para quando aqueles que abraçarem a vocação do matrimônio também assim suceda
né, colocando Jesus no centro, aqueles que abraçaram a vida, né, religiosa, enfim, uma outra vocação. Jesus é o centro, Jesus é o Senhor. Então foi se perdendo isso, só foi colocando tantas coisas, fazendo, me perdoe até algumas, fazendo tanto arranjo, dizendo assim, a família é tudo. Não, Deus deu a família, Jesus nasceu numa família, mas Nossa Senhora indica para onde? Para o filho dela, o centro, Jesus Cristo. Então, você pai, você mãe, eduque seu filho da maneira correta, de acordo com esse evangelho. E você falava assim, interessante, que às vezes as pessoas jogam ideologia, porque discute tanta coisa, amplia, não, que estão perseguindo, então vão perseguir a igreja, vão me perseguir porque eu sou cristão. Ei, pare aí um pouco. Tá dentro, a perseguição é pertinho de você. É como o Rafa, seja firme, seja forte, seja de Deus. Quem vai lhe perseguir não é uma lei que vão fazer ainda não. Ei, é aí dentro. Você precisa dar seu sim. Comece dando aí o sim, não é, as contrariedades, até certas insultos que você recebe. Não ceda. Tem gente que cede, é interessante. Verdade, Dedé. Começa a ceder bem pertinho. Não, é o pai, é a mãe, é aquele amigo que você, desculpa a expressão aqui que eu vou dizer, come água, joga bola, e quando você começa a falar de Jesus, rapaz, aí não dá mais, né? Mas você continue. Então, porque às vezes a gente, desculpa, a gente viaja demais, vai para os Estados Unidos, porque na Nicarágua tem aqueles, mas aí dentro da sua casa precisa do seu testemunho. Amém. Precisa morrer, precisa. Ô, Dedéu, assim, ainda trazendo, né, assim, o evangelho, aqui nós tem 3 pessoas casadas, né? Eu sou casada, Dedéu, Fumaça, né? Rafaela religiosa, e às vezes a pessoa pensa assim, ó, não, consagrada nessa realidade da comunidade de vida, né? A nossa comunidade Cidade Santa. Então, nós todas as vocações, todo chamado, Jesus é o centro. Do matrimônio, Jesus é o centro, né? Da família, da comunidade, do consagrado. Jesus é o centro de todos, porque corre o risco, e tem pessoas refletindo dessa forma, de que assim, meu filho só vai para a igreja, eu vou levar meu filho depois que tiver maior, que ele entender. Eu não posso deixar minha família para estar servindo em pastoral, não, cuidado. Jesus é o centro desde sempre, né? Então, assim, cuidado com certas reflexões. Porque a família porque a casa, sim, a casa tem que ser, sim. Existe uma igreja doméstica, começam dessa forma, mas cuidado, para você não estar trocando, porque se eu não levo meu filho para a igreja, eu também posso estar levando meu filho para onde eu não devo levar. Verdade. Então, assim, é desde cedo que eu começo a educar meu filho. Vou dizer, desde o ventre. Se você já o seu filho já começa a sentir o Cristo desde o ventre. Nós temos várias experiências assim. E assim, Jesus é o centro. Que seja o centro na tua família, que seja o centro na sua vida. E realmente é preciso colocá-lo como centro, porque senão o mundo vai ser o centro. É isso que a reflexão está assim dentro do meu coração. Amém. Parta desse princípio que é o correto. Então, é preciso largar sim, é preciso deixar sim. A palavra, ela é clara, né? Para todos é preciso, Deus é o centro da vida de todo cristão. Amém. E só para finalizar e passar para os aniversariantes, quem buscar conservar a sua vida, vai perdê-la. E você que está enfrentando dificuldade aí no seu matrimônio, porque Jesus, ele está anunciando, e quando ele anuncia, não é para você se desesperar, não. É para você confiar, é para você tomar a sua cruz. Mas quando eu casei, não sabia que ele era alcoólatra, não sabia que ele tinha problemas, né, sexuais, distúrbios, né, afetivos. Eu vou deixar. Você está querendo conservar a sua vida, sabe por quê? Porque chegou a tribulação na sua casa. Não mereço. Eu nasci foi para ser feliz. Isso é uma palavra, é uma frase diabólica. Não, a nossa vida se configura ao do nosso Cristo, que é a cruz. O nosso Deus veio e foi crucificado. Você está querendo receber uma coroa de flores? Você quer viver uma vida sem tribulação? Eu digo isso, não é cristão. Não é cristão, porque faz parte da vida do cristão a tribulação. Então,
Se você está enfrentando dificuldade na sua casa, no seu trabalho, enfrente com coragem, porque é isso que o Senhor está te pedindo. Não é para conservar a sua vida. Ah, porque eu queria ser igual aquela família que eu vi na televisão. Não se preocupe, não existe família de propaganda de margarina. Ali não existe não, meu irmão, minha irmã. A família real, a família, né, cristã, enfrenta a tribulação, você vai escutar. E às vezes até do seu marido. Seu marido participa do texto dos homens, vai para a Eucaristia, mas quando chega em casa vira o demônio. E aí eu quero dizer para você, não desista não, continue orando. Amém. Continue orando, ó. Senhor, tudo que o Senhor quiser, eu vou viver e eu vou passar em nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje, os aniversariantes, parabéns para João Souza, do Nascimento, em Alagoinhas, Edgar Júnior, em Itabuna, João Henrique Carvalho, Anete, que Deus te abençoe, Anete. Osvaldo de Jesus, 59 anos, em Itapuã, Padre Divanildo Ribeiro, em Maragogipe, e Sidney, em Ibicaraí. Tem mais alguém aí? Tem sim, tem o Raimundo de São Felipe, Melissa Silva Santos, 7 anos, Wanderson Silva Santos, também aniversariando, e Almir Coutinho, de parabéns hoje também. Parabéns, meus irmãos. Parabéns pra você, hoje é seu aniversário. Não é o napolitano não, viu, irmã? Aqui é mais humilde na segunda-feira, viu? Mais humilde. É o bolo de amendoim hoje nessa segunda-feira. Meu Deus do céu, esse daí também é perfeito, meu irmão. É bom também, né? Esse é muito bom. Não é um napolitano, mas né? Tem o seu lugar. Tá bom. Ô, Júnior, chega me deu uma vertigem. Rapaz. Cartola esse aí, Júnior. Esse com café, gente do céu. É muito bom. Parabéns, meus irmãos. E começando assim, semana hoje começou forte. Esse evangelho veio como um canhão. Foi um canhão, né? Aí para muita gente. Viva o que o Senhor está te pedindo para viver nos sacramentos, vivendo com coragem, aquilo que Ele precisa. E ó, não tenha medo do evangelho, não. O Senhor deixou foi para que a gente seguisse, porque Ele sabe o caminho e Ele está ensinando para que a gente chegue ao céu. Tudo isso é em vista do quê? Do céu. É do céu, é do céu. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Um dia assim abençoado. Nossa missa, 17 horas. Hoje esse evangelho vai ferver naquela capela. Venha participar com a gente hoje. Que o Senhor te abençoe e te livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Bahia FM o nosso momento de oração. Programa Minha Fé.